pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de História e hoje num estilo muito especial, um estilo de jornal e tem um convidado aqui com a gente hoje. Mas vamos lá verificar o que nós vamos aprender hoje? Aula 19, eixo, povos e culturas, meu lugar no mundo e meu grupo social. Conteúdos, cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças sociais, culturais e históricas. Dentro desse tema, 1. O conceito da cidadania, respeito e direitos humanos. 2. Ações afirmativas no Brasil. 3. Linha do tempo das conquistas da cidadania. E a habilidade, associar o conceito de cidadania à conquista de direito dos povos e das sociedades, compreendendo-os como conquistas históricas. Vamos lá para a nossa hora de estudar? O caso dos atletas da seleção, ginastas da seleção, 3 jovens atletas da seleção brasileira publicaram um vídeo com piadas racistas de um companheiro negro da equipe. Eles afirmam que era apenas uma brincadeira. O caso dos suicídios. Líderes indígenas culpam preconceito por aumento do número de suicídios. Números são superiores aos assassinatos e atingem mais a faixa etária de 29 anos. O caso dos nordestinos. O xenofobismo contra os nordestinos nos últimos tempos tem tomado conta da mídia. E hoje, os xenofóbicos não fazem a menor questão de esconder seus preconceitos. O caso da inclusão. Lei de inclusão completa 5 anos e senadores pedem por mais políticas públicas, ou seja, por ações do poder público para que seus objetivos saiam do papel. Esses são o destaque da nossa edição de hoje. O Jornal Aula em Casa está no ar. Olá, pessoal! Começa agora o nosso jornal Aula em Casa. E para começarmos, nós temos alguns assuntos muito sérios para tratar com vocês. Um exemplo deles é a Lei Áurea. A Lei Áurea, ela já extinguiu a escravidão no Brasil e foi decretada há 132 anos. Muito antes disso, nações europeias já tinham dado essa liberdade aos escravizados e já havia sido também decretada em outras nacionalidades. Porém, vamos lembrar, o Brasil, o nosso país, foi o último a fazê-lo. Mesmo tanto tempo depois, mesmo que sendo o último, ela já foi decretada, ela já extinguiu a escravidão. Porém, ainda estamos nos anos 2000 e grande número de casos de racismo ganharam forte repercussão no país e no mundo. De outra parte, a especificidade. Os povos indígenas frequentemente se veem às voltas de conflitos acirrados na defesa de forma de sobrevivência e da sua cultura, o que exige do Estado brasileiro uma intervenção mais qualificada. Isso se torna ainda mais evidente quando percebemos que, mesmo com tantos reparos legais, os negros, os indígenas, os nordestinos, os portadores de necessidades especiais ainda são hostilizados pelo simples fato de ser o que são. O que o mundo não entende é que não há nenhum problema quanto a isso. 3 jovens atletas da Seleção Brasileira de Ginástica publicaram um vídeo no Snapchat com piadas racistas contra um companheiro negro da equipe. No polêmico vídeo, 2 ginastas fazem comentários relacionados à cor branca e à cor negra, deixando um terceiro colega constrangido. Seu celular funciona? É branco. Se não funciona, é preto. Saquinho de supermercado? É branco. O de lixo? É preto, dizem os ginastas em coro. Quando viram a repercussão negativa,
os 4 gravaram outro vídeo junto, pedindo desculpa e dizendo que as pessoas não tinham entendido a brincadeira. Os 3 garotos que praticaram o ato foram afastados da seleção. A Confederação Brasileira de Ginástica ressalta que será feito um forte trabalho educacional com as comissões técnicas e atletas de todas as modalidades que compõem a ginástica, para que esse tipo de atitude não volte a acontecer. A Confederação reafirma ainda que condena qualquer ato dessa natureza. Vamos assistir agora o VT? Um país com 54% de negros, por que ainda presenciamos situações assim? Precisamos de políticas públicas que incluam os negros, algo que lhe foi negado à época da abolição. A sociedade também precisa questionar: por que não temos negro na política? Por que não temos negros no judiciário? Por que não temos negros professores, médicos, jornalistas? Dá para ver que o preconceito não vai desaparecer tão cedo. Será preciso muito esforço da população, com denúncias e conscientização dentro de casa e nas empresas, e muito trabalho da classe política, com políticas públicas efetivas. Para que o racismo seja superado, nas palavras de Angela Davis, em uma sociedade racista, não basta somente não praticar o racismo, é preciso ser antirracista. O caso dos suicídios. Líderes indígenas culpam o preconceito pelo grande aumento de números de suicídios entre os seus semelhantes. Números são superiores aos assassinatos e atingem mais a faixa etária de até 29 anos. Segundo os dados mais recentes, lá do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, essa sigla, foram 128 casos de suicídio entre os indígenas no ano de 2017, não faz muito tempo. Número superior aos 118 assassinatos. Lembrando que suicídio, gente, é o ato de você acabar com a sua própria vida. Então, o que faz uma pessoa indígena ter tamanha atitude, não é mesmo? A média de suicídio é de 1 a cada 3. A cada 3, gente, olha só, com maior predominância entre os jovens de 14 a 29 anos. Falamos ao vivo com o cacique Sérgio. Qual é o significado de você estar vivo e não poder viver do jeito que quer? Sem futuro, a juventude não tem nada a perder. Vivendo ou morrendo, para eles não há diferença. Se a gente procurar, mesmo capacitados, com formação em alguma coisa, sempre seremos os últimos dos últimos a serem escolhidos. Por isso que a integração nunca vai dar certo. Formado em pedagogia pela USP, a Universidade de São Paulo, o cacique Ubiratã Jorge de Souza Gomes, da aldeia Bananal, em Peruípe, vê a educação e a divulgação da cultura indígena como formas de combater o preconceito. Ele tem um recado para vocês. Ninguém respeita aquilo que não conhece. A partir do momento que você mostra para o jovem indígena o orgulho que temos de ser uma população diferente em alguns aspectos, mas iguais enquanto seres humanos, acredito que ele conseguirá ter a maturidade necessária para tirar de letra o preconceito. Percebemos assim, pessoal, a importância da demarcação. Quando a área é demarcada, o governo constrói escola, constrói casa. Muitas terras sem demarcação não têm estrutura nenhuma. Por quê? Porque o governo não dá assistência adequada. Sendo assim, pessoal, e sem essa assistência, fica quase impossível combater os males que cercam esses povos. Um caso para a gente pensar, né? Agora vamos ao caso do xenofobismo. Você já ouviu falar dessa palavra? É o caso dos nordestinos e outros também, de outras regiões do Brasil. Vamos lá? O xenofobismo contra os nordestinos nos últimos anos, nos últimos tempos, tem tomado conta da mídia de uma forma tão relevante e criminosa que hoje os xenofóbicos, aqueles que praticam o xenofobismo, eles não fazem a menor questão de esconder seus preconceitos. Segundo o site guiadireitos.org,
O crime de ódio é uma forma de violência direcionada a um determinado grupo social com características específicas, como é o caso dos nordestinos, como é o caso dos amazonenses, como é o caso das pessoas que estão ali na parte do sul. Cada um, como a gente aprendeu na aula anterior, tem algumas características próprias da sua região, não é verdade? E esse crime de ódio, ele vai justamente em cima dessas especificidades, ou seja, o agressor ele escolhe suas vítimas de acordo com os seus próprios preconceitos e, orientados por estes preconceitos, coloca-se de maneira hostil contra um particular modo de ser, modo de agir, típico de um conjunto de pessoas. Como exemplo, podemos citar vítimas de racismo, homofobia, xenofobia, etnocentrismo, intolerância religiosa e preconceito contra os deficientes. O crime de ódio ele é mais do que um crime individual. É um caso para a gente pensar mesmo, porque é um delito que atenta contra a dignidade humana, o fato de ser humano, e prejudica toda a sociedade e as relações fraternais. Fraternal lembra relação entre irmãos, de irmandade, tá? Vamos dizer assim. E essas relações acabam não conseguindo prevalecer por conta desses crimes. Eu quero que você acompanhe agora um VT. Segundo o site Jus Brasil, algumas vezes pode ser difícil reconhecer esse tipo de violência. Ela pode se manifestar através de agressões explícitas ou através de discriminação discreta. É válido lembrar que todas as formas de desrespeito e abuso, sejam elas sutis ou evidentes, devem ser denunciadas. A denúncia não é apenas um direito dos cidadãos, é também um dever. Denunciar um crime de ódio não ajuda apenas a vítima, mas toda a sociedade e aqueles que poderiam ser agredidos caso tais crimes continuassem impunes. O caso da inclusão. Lei de inclusão completa 5 anos e senadores pedem mais políticas públicas, ou seja, mais ações do poder público, para que os seus objetivos saiam do papel. De acordo com a agência Senado, a acessibilidade traz para as pessoas com deficiência o protagonismo e a cidadania. O que se necessita agora é a sua devida implementação, para que as pessoas, ao saírem nas ruas, percebam que está garantida a sua acessibilidade. Apesar dos problemas ainda enfrentados, a Lei Brasileira de Inclusão, de sigla LBI, é um grande instrumento para embasar as políticas públicas para as pessoas com deficiência, cujos dados serão coletados no próximo censo, já com as diretrizes da lei. A cidadania é uma conquista diária. Roda o VT. A cidadania é uma conquista diária, mas ela também tem sua história. Na percepção de Rosa Maria Godoy Silveira e Anambi Luna, evoluímos muito desde o período colonial. Antes, no século XV, éramos um Estado absolutista, sociedade de privilégios, sem noção de Estado, de direito e cidadania. Já no século XVIII, introdução de concepções de Estado, de direito e cidadania sob inspirações das revoluções inglesas, norte-americanas e francesa. No século XIX, já no período imperial, cidadania restringida a certos segmentos sociais, cidadania interditada aos escravos. Entretanto, lutas de segmentos sociais destitutivos, escravos e homem-livres, pobres, versus privilégios, injustiças sociais e violência espalharam-se pelo país. Iniciando o período republicano, leis garantiram a manutenção de privilégios, desigualdades e opressão, participação política restringida em lei e pelas práticas oligárquicas coronelísticas. Em repressão, greves operárias, cangaço e a crença de que era preciso um líder que acabasse com tanta injustiça. Na ditadura Vargas, direitos trabalhistas, sindicais, previdenciários e voto femininos foram garantidos. Entretanto, mecanismo de controle da classe trabalhadora pelo Estado. Golpe militar, supressão das garantias de direitos, prisões, torturas e mortes de opositores pelo Estado, mas também lei da anistia e movimento pelas diretas já. República Nova, Constituição de 1988,
garantia de direitos liberais clássicos, mais direitos novos, sociais, econômicos, culturais, multiplicidade de movimentos sociais e identitários em luta pela inclusão social. Anos 2000 até os dias atuais. Estatutos, decretos, leis, planos de erradicação e de reconhecimento. Estamos no caminho. E essa foi a nossa edição de hoje do jornal Aula em Casa. Eu sou o jornalista José Mota. E eu, repórter Carla Jaquiminuti. Fique agora com o Exercitando. Que demais a nossa aula em estilo jornal. Muito legal, né, gente? Afinal, os assuntos que tratamos hoje eram assuntos muito sérios, típico de um tema jornalístico mesmo. E mais, nós recomendamos que você pesquise um pouco mais sobre isso. Vale a pena você perceber a construção da cidadania no nosso país. Agora, vamos exercitar um pouquinho? Questão 1. Após todos os casos evidenciados nessa aula, qual o melhor conceito para cidadania? Vamos ver? Primeiro, cidadania é a falta dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão não devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão atrapalha a obrigação de um outro cidadão. Ou será o outro? Vamos ler? Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de outro cidadão. Vamos à questão 2. A cidadania é uma conquista diária, mas ela também tem sua história. São conquistas do período da República Nova. O voto feminino? A lei da inclusão? Ou a lei da anistia? Pensa aí um pouquinho. Já já a gente resolve.
Eu tenho certeza que você conseguiu resolver, não é mesmo? Mas vamos lá conferir? Questão número 1. Após todos os casos evidenciados nessa aula, qual o melhor conceito para a cidadania? Vamos pensar. Será que esse primeiro conceito, cidadania, é a falta dos direitos e deveres do indivíduo em um Estado? Não. Os direitos e deveres de um cidadão não devem andar sempre juntos, pelo contrário, tem que andar juntos sim. Por quê? O direito de um cidadão atrapalha a obrigação de outro? Não, nunca. Não podemos pensar assim. Então, vamos ver a nossa próxima. Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de um outro cidadão. Essa é a nossa resposta correta. Vamos conferir? Olha aí! Acertamos! Exatamente isso, cidadania é praticar esses direitos e esses deveres. Vamos à questão 2. A cidadania é uma conquista diária, mas ela também tem sua história. São conquistas do período da República Nova. Essa república que nós estamos vivendo agora, após a ditadura militar. É nessa época que as mulheres conseguiram voto? Foi nessa época que nós conseguimos a lei de inclusão? Ou foi nessa época a lei da anistia? Vamos lembrar da última parte do jornal? O voto feminino, ele é lá da ditadura Vargas, então não é da República Nova. A lei da anistia foi uma lei de perdão concedida pela ditadura militar aos exilados do país. Então, todas elas são conquistas, mas qual é a conquista desse período republicano que nós vivemos? É a lei de inclusão, muito bem falada pelo repórter José Mota. Muito bem, pessoal. Agora que a gente resolveu, eu te convido para o resumo do nosso conteúdo. Para o resumo da nossa aula de hoje, eu escolhi um VT que vai trazer esses temas de uma percepção que você possa compreender como eles são importantes para a história do nosso país. Vamos acompanhar? Reconhecer os direitos das comunidades quilombolas e povos indígenas sobre suas terras significa respeitar suas histórias e seus modos de vida. O brasileiro precisa valorizar de verdade suas origens indígenas e africanas, e a melhor maneira de fazer isso é protegendo as terras e as manifestações culturais de índios e quilombolas. O encontro dos índios e negros com os demais segmentos da sociedade brasileira não foi pacífico. Desde o início da nossa história, povos indígenas e comunidades quilombolas lutam para preservar seus territórios. Muitas conquistas já foram obtidas, mas infelizmente, a expansão do agronegócio e grandes obras de infraestrutura trazem novas ameaças. Desde 2007, o Fundo Brasil de Direitos Humanos apoia povos indígenas, comunidades quilombolas em todo o território brasileiro. Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ao garantir o direito dessas populações, ajudamos a construir uma sociedade justa e igualitária. Como você acompanhou no VT, pessoal, apesar do VT falar apenas indígenas e quilombolas, nós precisamos compreender que eles também são formadores do nosso país, das populações que aqui habitam. Então, toda essa trajetória que eles traçaram para conquistar esses direitos reflete diretamente no nosso dia a dia, no nosso jeito de ser. Então, tudo que nós falamos nessa aula, seja do suicídio entre os indígenas, seja sobre a xenofobia, sobre os atletas que fizeram aquele vídeo contra um colega negro e também sobre a lei da inclusão, todos esses aqui representados nessa aula, também simbolizam muitas dessas conquistas. Conquistas que, como a gente vem falando, são conquistas diárias. Diariamente, a gente vem conquistando cada vez mais espaço, lei, voz e oportunidades.
Fique agora com as considerações finais. A nossa aula de hoje, ou podemos dizer jornal, né, professor José? Isso mesmo. Falou bastante sobre as conquistas e também sobre as violações ao respeito, à cidadania e aos direitos humanos. Nessas considerações finais agora, gostaríamos eu e professor José para deixar com vocês alguns artigos da obra do nosso querido Tiago de Mello, chamada Estatutos do Homem. Os Estatutos do Homem, ato institucional permanente. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Artigo 5 ou 5º. Fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. Artigo 7. Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa, para sempre desfraldada na alma do povo. Artigo 11. Fica decretado por definição que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Artigo final. Fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas, a partir deste instante. A liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. E essas foram as nossas considerações finais, na voz e obra de Tiago de Mello, escritor amazonense. E fica aqui o nosso abraço, eu, professora Carla. E o professor José. Até a próxima aula. Tchau! Tchau, até a próxima.